Evangelho de João, capítulo 9. Quero ler com vocês a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do nosso Deus. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu vou ler novamente, irmãos, é um trecho curto. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Nasceu cego, hein? Já desde o início parece que teve uma grande desvantagem. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Irmãos, vamos orar antes de refletirmos sobre esta passagem. Ó Pai querido, ó Deus de amor, nós viemos à Tua presença porque dependemos de Ti. Tu és grande, nós somos pequenos. E ai de nós se estivermos distantes do Senhor. Ó Deus, proteja-nos todos debaixo das Suas asas poderosas e amorosas, Senhor. Tu, Senhor, sabe as dificuldades, as necessidades que todos aqui enfrentam, Senhor. Mas elas não são maiores do que o Teu amor e o Teu poder. Ajude-nos a confiar em Ti, Senhor, e andar contigo, não nos distanciarmos do Senhor. Ó Deus, ajude-nos nessa reflexão, que a Tua palavra venha nos transformar, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te peço isso, Senhor, te suplico, não confiando na minha justiça, Senhor, porque sou pecador redimido por Ti, mas confiando na justiça daquele que venceu a morte, Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. E é no nome dele que nós oramos agradecidos e confiantes em Ti. Amém. Amém. Meus amados irmãos, a fraqueza de Moisés era seu temperamento. Por causa disso ele assassinou um egípcio antes de se converter. Feriu a rocha que deveria falar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus o transformou no homem mais paciente da terra. Isso está escrito lá em Números 12, versículo 3. As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima, uma profunda insegurança, amados. Mas Deus transformou ele num guerreiro poderoso. Isso está lá em Juízes 6, versículo 12. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes. Ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã, apenas para se proteger, apenas para se safar. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que têm fé. Romanos 4, versículo 11. O impulsivo, Pedro, e sem força de vontade, Deus o transformou numa pedra. Mateus 16, 18. Isso demonstra, meus amados irmãos, que Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar a sua maior fraqueza e transformá-la para a honra e glória dele. Mas é importante aqui, amados, fazer um parêntese, fazer um esclarecimento. Fraqueza não é pecado, tá? Fraqueza não é pecado. Eu não estou querendo dizer que a fraqueza que Deus pode usar para transformar a sua vida é um pecado. Fraqueza não é um pecado, um vício de caráter que você possa mudar. Deus é capaz de utilizar as fraquezas de uma pessoa para o bem dela. Mas seria uma blasfêmia eu dizer que Deus quer usar os pecados de uma pessoa para abençoar essa mesma pessoa. E o motivo é simples, irmãos. Porque Deus é santo. Deus abomina o pecado. Em relação ao pecado, a resposta é simples.
Arrependa-se. Lute contra ele. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para dar condição para você vencer o pecado. O pecado não vai sair da sua vida se você não estiver disposto a lutar com valentia. Se eu não me engano, lá em Romanos 6, versículo 11 ao 12, diz mais ou menos assim, se eu não me engano: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de sorte que obedeçais às suas paixões. A resposta é simples: pecado tem que se arrepender. Pecado você tem que se revoltar contra o pecado. Tem que lutar contra ele. Eu não estou te dizendo que a sua fraqueza é o pecado. A sua fraqueza pode fazer pecar, se você não procurar a Deus para que Ele use a sua fraqueza. Mas a fraqueza não é não estou dizendo que fraqueza é sinônimo de pecado. Pecado é uma coisa, fraqueza é outra. Deu para entender, irmãos? Ficou claro? Então o que seria uma fraqueza? O que seria a fraqueza? A fraqueza, por outro lado, é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Pode ser uma limitação física, como deficiência de membros, uma doença crônica, vigor naturalmente baixo, ou algum tipo de inaptidão. Pode também ser uma limitação emocional, como uma sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, ou algum fator hereditário. Isso é fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Quais são as suas fraquezas? Quando você pensa nas limitações de sua vida, pode se sentir tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Mas, meus amados, o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Jamais. 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 Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com seu grande poder. Abram suas Bíblias lá em 2 Coríntios 4, versículo 7, para vocês verem. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Deixa o Espírito Santo falar com você hoje, meu amado. Deixa o Espírito Santo falar com você, minha irmã. Deixa essas palavras calar profundo na tua alma, no mais profundo do teu ser. Olha o que a palavra diz aqui em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro. Oh, glória a Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vasos de barro, frágeis, cheios de fraquezas, cheios de limitações. Mas quando tem um tesouro, é tratado assim, ó, para não quebrar. Sabe por quê? Porque a riqueza é o que está dentro. Não o que o vaso necessariamente é, mas o que está dentro da nossa vida, preenchendo a nossa vida, é Jesus. É Jesus de Nazaré. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então te faço uma pergunta para você, diante das tuas fraquezas. Não precisa contar para mim. Deus sabe. Você sabe. Você já tem Cristo na sua vida? Você já tem uma aliança com o Senhor Jesus? E se você tem sido fiel a esta aliança? Deus me chamou aqui, irmãos, para lhe dizer: o que você está esperando? Você quer virar cacos? Você quer ser uma ruína viva? Para que Deus use nossas fraquezas em nosso favor, ou melhor, corrigindo, em favor dele, para a honra e glória dele, porque esse é o sentido da nossa vida. É preciso calar profundamente, amados, em nossas almas, duas importantíssimas afirmações que encontramos no Novo Testamento. A primeira afirmação
Está lá em Mateus 16. Vamos abrir lá? Mateus capítulo 16, versículo 16. Mateus 16, versículo 16. Mateus 16, versículo 16, irmãos. A primeira afirmação foi feita por Pedro. A primeira afirmação que eu quero compartilhar com vocês foi feita por Pedro. Mateus 16, versículo 16 diz o seguinte: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Jesus é grande. A primeira afirmação que você tem que carregar: Jesus é grande. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Jesus é grande. Jesus é muito grande. Jesus é poderoso. Jesus é o Rei. A segunda afirmação para que Deus possa usar nossas fraquezas ao nosso favor foi dita por Paulo, lá em Atos capítulo 14, versículo 15. Duas afirmações. Primeira de Pedro: Jesus é grande. A segunda afirmação, que a gente não pode esquecer, está lá em Atos capítulo 14, versículo 15. Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 15. Atos 14, versículo 15. Que afirmação é essa? Em Atos 14, versículo 15. Que é Paulo falando para pessoas que estavam ali querendo bajulá-lo, achando que eles eram deuses. Paulo falou: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. É Atos 14, versículo 15, tá, irmãos? E vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Quando Paulo fala aqui, ó, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Sabe, em outras palavras, sabe o que significa? Somos apenas simples seres humanos. Primeira afirmação: Jesus é grande. Jesus é grande. Deus é grande. A segunda afirmação, para que Deus nos use: eu não passo de um ser humano, frágil, limitado, com defeitos. Se a pessoa não pensa que Deus é grande, fica arrogante. E quando ele se esquece que ele é um simples ser humano, ele se acha um super-herói. Vai rachar. Vai rachar. Quando a pessoa só pensa sou apenas um fraco, chega ao desespero. É como as duas lâminas de um tesouro, tem que dar as duas juntas. Deus é grande e eu sou pequeno. Eu sou um simples ser humano. Então eu preciso de Deus. Eu preciso colar em Jesus. Eu não posso me afastar de Jesus. Sem Jesus eu nada sou. Sem Jesus eu não sou nada. Quando a pessoa age assim, irmãos, quando ela toma uma atitude movida por isso, Deus usa. Se você quer que Deus o use, deve saber que Ele é quem deve saber que é Ele. Quem é Ele e quem é você. Muitos cristãos se esquecem da segunda verdade: somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, pois Ele o ama. Às vezes, para você não se esquecer, irmãos, que você é um simples vaso, Deus permite crises, onde as suas vulnerabilidades, as suas limitações ficam ali, ó, a luz às claras. Mas glória a Deus, quando você abre os seus olhos, você fala: Deus é grande e eu sou pequeno. Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu nunca vou te abandonar. Jesus, eu preciso de ti. Amados, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 6, o Senhor nos diz o seguinte: humilhar-vos, portanto,
sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não é só de palavras, é atitude. Se você é humilde de verdade, você vai atender o chamado de Jesus. Se você é humilde de verdade, você não vai se afastar de Jesus. Apesar das suas limitações, apesar das suas fraquezas. É justamente por causa dessas limitações para que você precisa de Jesus. Agora, se você tem essas limitações e se afasta de Jesus, você é humilde na boca, mas é arrogante. Você pode ser Jesus. Jesus é legal, ó. Legal. Mas eu vou viver a minha vida. Isso não é humildade. Humildade é aquele que vem aqui e se curva diante do Senhor. Não simplesmente fisicamente, mas a alma, a devoção, a sua vida, as suas vontades. Por quê? Porque eu sou fraco. Eu sei das minhas fraquezas. Eu sei das minhas limitações. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6, já estou chegando ao final da pregação. Tiago capítulo 4, versículo 6. Novamente a palavra do Senhor dizendo aqui, ó. Antes, Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte, irmãos. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. As minhas fraquezas me rebaixam e me mostram quanto dependo do Senhor. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, eu e minha esposa, e a pessoa falou alguma coisa lá, e eu falei assim para meu irmão, eu não passo de um vaso de cacos colados por Deus. Sem Ele, eu nada sou. Eu estou aqui pela misericórdia dEle, pela graça dEle. Eu não sou digno. As nossas fraquezas, as nossas comorbidades não devem ser usadas como desculpa para a gente se desvencilhar de Jesus, mas para a gente colar em Jesus, ficar próximo de Jesus. Ele usa, quando a gente se esvazia, e as nossas limitações nos ajudam a não se esvaziar de nós mesmos, aí que Ele age. Porque Ele pega o que nada é, para enviar aqueles que são. Versículo 10 aqui, de capítulo 4 de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhar-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então entrega a tua vida a Jesus. Qual o título dessa pregação, irmãos? Eu deixei para o final. O título dessa pregação é: qual é a sua fraqueza? Eu fiz a distinção. Não é pecado. Qual é a tua fraqueza? Aquela fraqueza que, se você perder a fé em Deus, aquela fraqueza que, se você não se ligar no Senhor, aquela fraqueza que, se você não buscar a orientação de Deus, Satanás pode usá-la para você pecar. Mas não, Deus quer usar essa fraqueza para a honra e glória dele, para você não se vangloriar, para você saber que você depende dele, para você não se distanciar de Jesus. Qual é a sua fraqueza? Eu tenho as minhas, irmãos, que eu me envergonho, porque eu sou assim, porque eu tenho isso, porque essa limitação. Quando ele voltar, não vai ter mais fraqueza, porque da forma que ele ressuscitou, você vai ressuscitar glorioso e gloriosa. Mas até lá, se jogue nos braços do Senhor Jesus, mesmo com as suas fraquezas. Justamente porque você tem essas fraquezas, você depende dele. A última palavra, amados, que eu queria destacar aqui para fechar essa pregação é a primeira passagem. Depois de toda essa reflexão que a gente fez, João capítulo 9, versículo 1 e 3 de novo. Esse cego sou eu. Esse cego é você. Mas o que você vai fazer? Vai viver fugindo de Jesus? Ou vai deixar Deus se manifestar na sua vida, para a honra e glória dele?
João capítulo 9, no versículo 1 ao 3. Para de fugir. Jesus está falando para você: vem, meu filho amado, vem, meu filho pródigo, vem, minha filha. Para de fugir. Eu te quero. Para de loucura. Ou para de uma desvalorização mórbida. Desvalorização mórbida também não é humildade. Eu tenho essas limitações, essas fraquezas. Eu não sirvo para a obra do Senhor. Você acha que a sua limitação e a sua fraqueza é maior do que o poder de Deus? Veja Gideão. Eu acho que era 125 mil soldados contra Gideão. Ele tinha alguns milhares de soldados. Tem muito. Tira uma parte. Aí tira uma parte. Tem muito. Deixa só uma parte. Até chegar a 300. Contra 125 mil, 140 mil. Seria a proporção, irmãos, de um soldado israelita para mais de 6 soldados inimigos. E por que Deus queria que Gideão ali ficasse mais fraco? Deus muitas vezes não vai tirar sua fraqueza, não. Deus não existe. Eu estou servindo a Ele há anos e Ele não tira de mim essa fraqueza. Deus não vai tirar sua fraqueza, não. Ele enfraqueceu o exército de Gideão. E sabe por quê? Ele falou: para que eles tenham certeza que foi eu que dei a vitória e não a força dos soldados. É para que quando você ser o vitorioso, quando Deus te exaltar, você não fica falando assim, ó. Você faz assim, ó. Nove, do 1 ao 3, sou eu, sou você. O que você se envergonha? Qual é a fraqueza que você se envergonha? Qual aquilo que te traz desvantagem? O que é aquilo que te faz te sentir pequeno, desprezado, fraco? Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego, para que tivesse a fraqueza? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus te colocou nesse mundo, mesmo com essas fraquezas, porque Ele quer usar você como instrumento. Corre para Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.